Boa noite, tudo bem, gente? Hoje vamos ter um bate-papo especial com o Levi Venceslau. Estão aguardando aqui ele chegar para a gente começar uma conversa. Vamos falar sobre o sentido da vida, um sentido para viver. É um tema bem interessante. E ao fundo aqui a canção de Flávia Venceslau, que é irmã do nosso convidado de hoje, o Levi Venceslau. Então vamos ter esse encontro aqui mais que especial. Não sei se vocês já conhecem o Levi. Ele é escritor, tem 2 livros publicados, Cadeira Elétrica, Memórias de Quem Sobreviveu, e também Um Novo Olhar. Não sei se dá para vocês verem a capa. Aqui. E esse é Um Novo Olhar, que são livros que vale a pena ler exatamente pelo exemplo de vida que ele traz, que é bem significativo, né, da história, da trajetória dele. E nada mais importante nesses momentos do que aprender com pessoas que conseguiram superar condições difíceis. Então estou só aguardando ele chegar aqui para a gente começar a nossa conversa. Olá, Luciano, Cristina, a turma que está chegando aí, Gorete, Gonzales, Sil. Tudo bem com vocês, gente? Como é que tá chegando o som aí? Tá chegando bem? Me sinaliza aí para, se necessitar de algum ajuste aqui, a gente já faz. Tá certo? Cláudia, a turma chegando aí. Eu tô só aguardando aqui o nosso amigo Levi aparecer pra gente começar. E vocês, como é que estão? Ah, tá ótimo, que bom. Que bom que tá chegando bem aí. Pois é, estou aguardando o nosso Levi, que é parte do documentário sobre a depressão. Então ele é um dos entrevistados, a entrevista com o Levi foi muito rica. Oi Dani, oi Mari, beijo para vocês, saudades. Pois é, então a entrevista com o Levi foi muito rica. Oi Cadija, e nós já estamos na fase de edição desse material. É um trabalho muito difícil, porque compilar toda a riqueza que a gente tem realmente é um desafio muito grande. Mas vamos lá. E você, está bem, meu bem? Está ótima? Que bom. Oi, Flávia. Olá, Marlene de Curitiba. Tudo bem por aí? Pois é, aqui estamos esperando o nosso amigo Levi chegar por aqui para a gente começar o nosso bate-papo da noite, né? Nosso bate-papo que promete. Como eu estava falando aqui, ele tem 2 livros publicados. Né? Lá no perfil dele, ele explica um pouquinho da história, né? Da trajetória dele. O primeiro livro, Cadeira Elétrica, Memórias de Quem Sobreviveu, que é um livro bem interessante, assim, um livro muito rico de memórias pessoais, né? De tudo que ele passou, que ele enfrentou no processo dele, né, até se formar. Eu estou bem também, Dona Iris. Que bom, não é? Pois é, Dona Iris que está assistindo aqui de camarote. Pois é, a primeira vez que o Levi faz a live, e talvez por isso ele esteja aguardando. Ô Manuel, tudo bem, meu amigo? Meu ex-vizinho da pré-adolescência. A internet tem essas coisas boas, né? Descobrir gente do nosso passado. Que bom, meu amigo, que está por aqui. Legal, pois é. Deixa eu ver aqui se o nosso amigo Levi já chegou. Ainda não, né? Pode estar tendo alguma dificuldade de conexão, porque nesse período agora que tanta gente... Oi, Cristiano, tudo bem contigo, amigo? Um abraço. Nesse período agora de conexão, muita gente tem dificuldade, né? Então vou dar uma olhadinha rápida aqui para ver se o Levi teve alguma dificuldade. Só um minutinho, gente. Pois é, voltando aqui, deixa eu ver aqui. Dona Iris vendo diretamente da cozinha, que beleza, hein?
Ai, ai, viu, gente? Só aqui. Pois é, e hoje nós vamos conversar sobre um sentido para viver. Como é que tem sido a vida de vocês nesses tempos agora? O que tem vindo de reflexões, de pensamentos, principalmente de projetos importantes, porque esses são tempos em que a gente tem que repensar muito a nossa vida. Pensar nas nossas atitudes e principalmente na pessoa que a gente pode ser. E essa época é muito propícia para isso. Como todo momento de crise, quando a gente aproveita a crise para investir na nossa transformação, a gente aproveita todo o potencial que ele tem. E nada mais importante do que nesse momento atual, aproveitar esse potencial transformador que todo esse tempo está trazendo. Né? Olá, Lúcia, tudo bem com você? Tia Estela, um beijo, tia. Bom das lives também, que é momento de reunião familiar, né? A gente vê pessoas queridas que a gente não pode estar junto nesse momento agora, mas que a gente espera que logo tudo isso passe. Deixa eu ver aqui, nosso amigo Levi ainda não chegou. Ele me mandou uma mensagem dizendo que estava tudo ok. Então vamos aguardar aqui. Deixa eu ver aqui. Algumas pessoas já me solicitaram para participar da live, menos o nosso amigo Levi. Então, enquanto isso, eu vou falando um pouquinho do livro do Levi, né? Aquele que eu estava dizendo para vocês, Memórias de Quem Sobreviveu, que narra um pouquinho da experiência de que o próprio Levi teve, que eu espero que ele fale até melhor, né? Que ele sofreu um acidente aos 23 anos de idade, né? Comemorando seu aniversário. E a partir disso começa toda uma trajetória de vida para ele tão desafiadora. E a gente espera poder conversar sobre esses desafios que ele enfrentou. Deixa eu dar uma olhada aqui no WhatsApp para ver se ele mandou uma mensagem. Só um minutinho, gente. Ainda nada do nosso amigo Levi, né? Mas aguardando aqui. Pelo menos eu não vi Levi passar aqui. Vocês viram ele chegar? Parece que não, né? Espero que ele consiga chegar aqui em tempo para a gente ter um bate-papo rico, porque como o horário dele está corrido, não quero perder o tempo disponível, né? Então vamos aguardar mais um pouquinho, qualquer coisa a gente recomeça aqui para não perder esse tempo precioso de reflexão, né? Então, como eu estava falando, o Levi passou por todo um processo, né, que sofreu um acidente, e a partir dali ele começa uma jornada pessoal. Não vou dar spoiler, porque tanto aqui no nosso bate-papo ele vai falar um pouquinho disso, como também na própria entrevista que ele dá sobre a depressão, né? Pois é, Carmo, Levi, cadê você? A gente veio aqui só para te ver, Levi. Deixa eu ver lá no WhatsApp de novo se ele me mandou uma mensagem. Bom, não vi nada lá ainda. Pode estar tendo dificuldade de conexão, né? Enquanto isso, a gente vai aguardando aqui o nosso amigo Levi e falando um pouco desses tempos, né? As pessoas perguntam muito que tipo de demanda tem surgido na terapia. E eu acho que o principal, né, desse momento... Opa! Nosso amigo Levi chegou. Então, é para já. Oi, Levi. Deixa eu ver se eu consigo te puxar aqui, meu amigo. Só um minutinho aqui, Levi. Citação aqui, estou aguardando o nosso amigo Levi para a gente começar aqui a nossa conversa da noite.
Opa, chegando o nosso amigo Levi. Olá, Olá, boa Levi. noite. Tudo bem, meu amigo? Tudo? Estás Pegou me ouvindo bem? congestionamento, não? Pegou um Não, peguei congestionamento, não. não? Só da internet. Na Só internet, condicionamentos né? da internet. Ah, que maravilha. Ô, Levi, que bom. Primeiro, agradecer você ter aceito o nosso convite para esse bate-papo da noite, né? Para falar um pouquinho da sua trajetória, falar um pouquinho dos seus livros, né? Primeiro, falar um pouco desse momento que a gente está vivendo, né? Desse ano tão singular para todo mundo, né? Como é que foi? Como é que você se adaptou quando começou todo esse processo, Levi? É, eu atendia presencialmente em consultório. Deixa eu só ajustar aqui o celular que ele está balançando. Ok, Puxa um pouquinho para trás aqui essa mesa. Pouca coisa. tranquilo. Aí, solta aqui agora. Agora melhorou. Então, devido às restrições e às recomendações de distanciamento, eu parei de atender presencialmente no consultório Certo, e fiquei atendendo só online, via internet. Então, e ainda não voltei. Estou só certo. atendendo pela internet. E todos nós estamos tendo que fazer coisas que não estavam planejadas, temos que Verdade. nos adaptar e se reinventar em alguma coisa, descobrir às vezes até novas habilidades de coisas que não sabíamos que gostávamos de fazer, para ir se adaptando a esse novo momento, né? A Pois é. demanda por busca de atendimentos, pelo menos para mim, aumentou bastante. Uhum. Eu acho que foi o período que eu mais venho recebendo pedidos de atendimento. Eu já Verdade. queria migrar para o atendimento online há um tempo, mas não sabia que ia ser dessa forma, nem dessa Uhum. maneira, né? Que eu ia ser praticamente obrigado, vamos dizer assim. Mas não estou reclamando, não. Estou trabalhando mais, mas estou gostando, estou aprendendo, estou vivenciando novas experiências também. Que bom que as pessoas pelo menos estão buscando a terapia, né? Que é um processo Sim. importante, né? E quais têm sido, Levi, as maiores buscas? Quais têm sido as maiores demandas desse período atual? Olha, eu percebo que as maiores demandas, as pessoas chegam com queixa de sintomas de ansiedade mesmo, preocupadas com o momento, umas relatam até sintomas mais graves, aceleração, Uhum. nervosismo, falta de apetite, preocupadas com o futuro, como é que vai ser o trabalho, vai dar conta, preocupada com a saúde também, se adoecer, o que que vai acontecer, não tem vacina, É. esse tipo de preocupação. Outras queixas também são com relação à convivência familiar, que está Uhum. sendo mais necessária, né? Marido tendo que conviver mais com a mulher, os filhos tendo que se relacionar mais com os pais, que até então não era possível ter uma convivência tão intensa, por conta de trabalho, de escola, das demandas. Então, parece que as pessoas estão sendo obrigadas a se conhecerem mais e aprendendo a conviver melhor. Eu acho que são dois pontos assim essenciais, né? Acho que assim essa exigência, assim, essa necessidade, na verdade, de se conhecer e de aprender a se relacionar. Porque é aquilo, não é que o relacionamento não tivesse problemas. A pandemia talvez tenha deixado evidente aquilo que já existia e que não era cuidado, né? E que precisa ser melhor cuidado nesse instante, né? Então acho que é uma oportunidade, não é, Levi? Tem coisas que eu acho que até as pessoas já detectavam que tinha alguma necessidade de melhora, Sim. precisava ter um olhar mais apurado, um cuidado, mas ia adiando, porque era conveniente, porque Uhum. ia deixando para depois mesmo. Mas, devido às circunstâncias, ficou inevitável que isso viesse à tona, né? Pois é, pois é. Então, assim, nada do que aproveitar as crises, não é, Levi, para a gente crescer, né?
E por falar nisso, Levi, eu falei até inicialmente de um pouco dos seus livros, né? Você tem dois livros publicados, né? O primeiro dele, Cadeira Elétrica, Memórias de quem Sobreviveu, né? Para quem não conhece, Levi, de que trata esse livro que você escreveu? Bom, ele é uma autobiografia. Eu vou resumir um pouco a história para Ok, as pessoas entenderem o contexto em que se deu o surgimento desse livro. Há 14 anos atrás, eu sofri um acidente automobilístico e nesse acidente houve uma fratura na coluna cervical e eu fui diagnosticado tetraplégico. Fui diagnosticado tetraplégico. Eu estava com 26 anos na época e de uma hora para outra eu me vi numa condição onde acordei, voltei no hospital, sem paralisado, do pescoço para baixo e não conseguia nem respirar sozinho, né? Então eu tinha uma vida ativa, movimentada, em plena atividade e de repente acordo paralisado, diagnosticado com uma lesão medular. Então foi uma quarentena assim bem longa nossa, e ainda hoje tem suas consequências e onde eu tive que buscar assim, era inevitável não questionar qual é o sentido da vida, qual o sim, sentido da minha vida, né? A partir daquele momento, porque não existia muita perspectiva de futuro. Eu não era uma situação que não dava para reverter a curto ou médio prazo e desconhecida para mim. Então, era inevitável questionar como seria a vida dali para frente, né? E também eu comecei a olhar para trás. Quando a pessoa não vê muito futuro, começa a ver o que viveu, o que fez, como é que sim, estava vivendo, o que produziu. E nesse olhar para trás eu também não vi muita coisa que fazia sentido, né? Eu via que eu estava numa correria, eu estava numa trajetória de vida que não era muito produtiva nem saudável. Era muito agitado, muito corrido, mas sem saber direito para onde, vamos dizer assim, né? sim, Adiando coisas, deixando para viver melhor quando o salário melhorasse, deixando para curtir mais quando eu comprasse um carro melhor, deixando para ser mais feliz quando eu tivesse aquela casa que eu queria lá na praia ou em algum outro lugar. Então eu fui vendo que, apesar de já ter condições, elementos, circunstâncias para me aproveitar mais a vida, eu ficava adiando certas coisas e não aproveitava. Então também nesse momento eu constatei que eu já podia ser feliz há mais tempo, já podia estar aproveitando melhor a minha vida, em vez de estar pensando no futuro e colocando as coisas para mais para frente, um futuro que não existia ainda. Senti que eu devia viver mais o presente. Então começou com essa reflexão. E aí tem uma irmã minha que escreve também, e ela sugeriu que eu começasse a escrever as minhas experiências, os meus questionamentos, como um diário a princípio, né? E para mim no início funcionou como uma terapia, sim, escrevendo ali as minhas questões, refletindo, colocando no papel, e fui lembrando de coisas que aconteciam, inclusive do acidente, coisas que eu não lembrava mais, experiências até do dia mesmo do acidente. E foi tipo uma cartaz mesmo ali, escrevendo. Os primeiros 30 dias, o livro já estava quase pronto, né? Material bruto, assim. Então foi por aí que surgiu esse livro, né? E eu conto também histórias lá no livro de experiências que eu vivo no dia a dia como cadeirante desde então, né? sim. Tem alguma peculiaridade desses tempos, Levi, assim, de dificuldades que os cadeirantes enfrentam e que as outras pessoas de alguma forma podem, né, colaborar para diminuir pelo menos essa dificuldade? Olha, eu digo que a acessibilidade é a principal dificuldade que um cadeirante hoje em dia enfrenta, que é sair de casa e se deslocar
na rua, transitar, transporte. Aliás, até na própria casa da pessoa, na minha casa mesmo, não tinha acessibilidade nenhuma depois do acidente. Eu morava no terceiro andar de um prédio que não tinha elevador. Esse foi o primeiro problema. Então, sair de casa era uma dificuldade grande. Hoje ainda é, mas eu já estou mais adaptado. Sim. Mas na rua não tem calçadas adequadas, passarelas, transporte, tudo muito, pelo menos aqui na região onde eu moro e nas pequenas cidades. Nos grandes centros ainda tem alguns espaços que favorecem a circulação, shopping já é mais Uhum. acessível, mas na maioria dos casos, periferia, bairros mais distantes, cidades menores, a acessibilidade é muito difícil. E se for falar no tratamento das pessoas com relação a deficientes físicos, aí tem muitas coisas, muitos Sim. acontecimentos, e muito a se aprender a lidar com essa condição, né? Que as pessoas não conhecem, ou se estranham, né? Então, às vezes uma deficiência muito aparente, uma deficiência física muito aparente, assusta um pouco, é estranho, a pessoa fica com medo de se aproximar, né? Comigo, às vezes, as pessoas se aproximam de mim e querem falar comigo, alguma coisa, mas se dirige à pessoa que está me acompanhando, né? Às vezes não fala diretamente comigo, né? Aí pergunta meu nome, o que aconteceu comigo, quanto tempo faz, mas Uhum. não se dirige a mim diretamente, né? Às vezes, quando se dirige diretamente para mim, fala como se estivesse falando com uma criancinha, né? Articulando bem as palavras. Olá, bom dia. Você está passeando? Você está bem? Está tomando sol? Às vezes eu respondo no mesmo tom para ver se a pessoa se toca e Sim. entende que pode falar normal, né? Aí a pessoa começa a ver que é um ser humano normal e começa a interagir normalmente. Mas tem muito disso, essas abordagens no dia a dia. Às vezes eu chego em algum lugar sozinho na cadeira, né? Aí as pessoas perguntam: o que é que eu estou fazendo sozinho ali? Cadê minha mãe? Se eu estou sozinho. Meu Deus. Não entende que o cadeirante pode É. ter autonomia, pode dar Uhum. conta da sua vida e fazer o que está precisando sozinho mesmo. Alguns dependem de outras pessoas também, assim como eu, depende 24 horas de alguém. Não podemos superestimar as capacidades É e verdade. subestimar também as dificuldades. E tem uma pergunta da Iris aqui. A Iris é minha esposa, Ah, que sim. estivemos juntos lá na. Ela lembra aqui para que você fale um pouquinho como é que surgiu a ideia do título do livro. Ah, sim, sim. O título, cadeira elétrica. Uma situação interessante. Eu estava no supermercado, andando na cadeira motorizada, né, que se Uhum. desloca sozinha, e chamou bastante atenção, que é uma cadeira que anda sozinha, praticamente, né? E chama a atenção principalmente de crianças. Quando eu estou em algum espaço público, shopping, supermercado, até na rua mesmo, né? A criança, ela é muito espontânea, então ela olha mesmo, ela vai atrás, ela quer saber como é que funciona. E aí, uma delas estava me seguindo assim atrás, se divertindo, e olhando, admirada. E a mãe dela chamou ela. Fulano, vem aqui. Aí ele, espera aí um pouco, minha mãe, que eu tô olhando a cadeira elétrica. E a mãe dela foi muito rápida em rebater isso aí. Disse, não é uma cadeira elétrica, não, meu filho, é uma cadeira motorizada. Eu disse, "Oh, de certa forma, é uma cadeira elétrica, porque funciona com bateria, tem eletricidade. Mas depois eu fiquei pensando, porque cadeira elétrica, ela pode ter remetido a uma sentença, a cadeira elétrica de, Sim, de, de execução penal. Então, eu acho que na cabeça dela, ela tentou cobrir para uma coisa mais amena, uma coisa menos séria, menos grave, né? E há quem veja também a cadeira como uma prisão, ou uma limitação, sim. ou uma sentença, né? Eu procuro ver o contrário. Para mim, é a ferramenta que me permite sair de casa, que me permite me deslocar, permite sair para o mundo e dar conta das minhas obrigações, responsabilidades. É praticamente uma parte do meu corpo agora. Bem interessante essa ideia que você traz de sentença, né? É, teve um momento que foi chave, que foi, assim, digamos, que foi
a virada para você de ver a condição da tetraplegia de uma sentença de infelicidade para uma condição que você pudesse ser feliz, ter sua vida? Né? Como é que foi isso para você, essa transformação interna para lidar com essa condição? Opa, acho que o Levi caiu aqui, deve ter tido alguma falha na internet dele aqui, né? Aguardando aqui ele retornar, Levi. Se voltar aqui é só sinalizar que a gente puxa de novo. Deixa eu ver aqui. Aguardando aqui o nosso Levi retornar, para a gente continuar nosso bate-papo. Opa, Voltou? voltando, Levi, novamente. Então, eu estava te Caiu quando perguntando, você né? me fez a pergunta a Foi. respeito do momento-chave, onde eu Isso, mudei a minha exato. compreensão dessa Uhum, condição ser uma sentença, um castigo, para uma condição que eu pudesse exato. encontrar algum sentido nisso, não foi isso? Uhum, exato. Pois bem, de início é bem complicado. E eu acreditava que era impossível viver nessa condição. Coloca o fone aqui, só ali, encaixar esse fone. Só um minutinho que meu fone caiu. Obrigado. E eu achava que era impossível viver nessa condição. Inclusive, era uma coisa que eu afirmava com frequência. Eu dizia que se fosse para viver dependente das pessoas, eu preferia morrer. Isso era uma coisa que eu afirmava com frequência no meu dia a dia. E quando eu me vi nessa condição, eu lembrava disso. Eu sempre falava isso, que se fosse para viver dependente de outras pessoas, eu ia preferir morrer. Então, de início, eu considerei todas as possibilidades, inclusive a possibilidade de deixar de viver ou atentar contra a minha própria vida. Mas é uma coisa tão surreal e tão. Porque um tetraplégico ele não tem condições nem de fazer isso, de atentar contra a própria vida, porque não mexe nada do pescoço para baixo. Uma alternativa podia ser parar de comer, né? Porque, mas mesmo assim não tem jeito, porque existem formas de alimentar uma pessoa que se recusa a se alimentar, né? Então eu não tinha outra opção, eu tinha que viver. E se era para viver sofrendo e ainda danificando mais ainda o meu corpo, talvez com a restrição de alimentos, ou... era melhor dar um jeito de viver, aprender a viver dessa maneira e tentar aproveitar o que era possível. Eu estava vivo, a vida existia, né? E eu comecei a buscar algumas, nesse sentido, alguma coisa que me permitisse viver. Mas teve um momento bem interessante, eu ganhava muitos livros nessa época, né? As pessoas acho que achavam que eu tinha muito tempo para ler, então me presenteavam com muitos livros. Inclusive livros de autoajuda, ou de histórias que atravessaram momentos semelhantes, de pessoas que conseguiram superar. E teve um livro que é um livro do autor chamado Viktor Frankl. O livro, o título é Em Busca de Sentido. E nesse livro ele narra a história pessoal dele, quando ele ficou durante 5 anos vivendo em campos de concentração no período da Segunda Guerra. E lá ele viveu, foi torturado, é, teve que se submeter a trabalhos forçados, tortura física, psicológica, frio, privação de sono, fome. E ele aproveitou esse período para desenvolver o que virou depois uma teoria, uma abordagem da psicologia, que é a análise existencial, a logoterapia. Eu acredito que você conheça. Uhum, E aí, ele concluiu que, porque ele viu o seguinte, pessoas que chegavam no campo de concentração e logo definhavam, adoeciam, se entregavam àquela condição e
se suicidavam ou morriam de alguma doença. E tinha outras que chegavam, mas não se entregavam, se submetiam a todas essas condições de frio, de fome, de maus tratos, de tortura, trabalhos forçados, mas conseguiam sobreviver 1, 2, 3. Ele sobreviveu 5 anos. Então ele queria saber o que que diferenciava essas pessoas que se entregavam e morriam e as outras que não se entregavam, se mantinham de cabeça erguida, mesmo a ponto de serem, né, incineradas, como a gente conhece a história que foi, né, nas câmaras de gás. E ele conclui que as pessoas que se mantinham firmes, de cabeça erguidas e seguiam em frente, eram aquelas que tinham alguma coisa pela qual lutar, um sonho, uma esposa, uma família, uma arte, alguma coisa que fazia eles se manterem firmes para conseguir Uhum. manter a esperança de sair dali e realizar aquilo ali. Ele mesmo tinha essa força e esse sonho, essa vontade e necessidade de voltar para rever a família, para constituir a família. A noiva dele, na época, também foi para o campo de concentração. Os pais dele também morreram. Então, eu fiquei. Esse livro mexeu comigo, porque eu vi ele naquela condição, sobreviveu, atravessou tudo e encontrou um sentido para a vida dele, né? Tá. Ele desenvolveu essa teoria, escreveu livros e dava palestra pelo mundo todo durante as décadas seguintes, né? Consolidou essa abordagem da psicologia, a logoterapia. Nessa época eu nem imaginava, nem pensava que um dia eu ia ser psicólogo, que ia... Depois eu acabei fazendo uma especialização em logoterapia, muitos anos depois, né? Então esse livro e essa experiência me deu essa virada de chave aí, onde eu pude perceber que era possível, sim, encontrar um sentido, seguir em frente, um sentido temporal também, porque com a Sim, transitoriedade da vida, o sentido pode mudar, né? Mas o sentido maior continua, para mim, continuava o mesmo, que era evoluir, buscar se aperfeiçoar, se organizar, se limpar das coisas mais pesadas, né? E eu também fui encontrando satisfação na simplicidade, nas coisas que eu já tinha. Aproveitar mais a família, contemplar a natureza, coisas que para mim não tinham valor antes. Tem um momento assim que eu considero muito significativo. Eu passei um ano no leito, sem poder sentar e sem condições de ir para a cadeira de rodas. Um ano dentro de um quarto, eu usava ainda traqueóstomo, né, aquela máquina para respirar, e não tinha muito jeito de sair de casa. E eu lembro a primeira vez que eu fui tomar banho no chuveiro, depois de um ano. nossa, Imagina, sentar embaixo do chuveiro e sentir a água caindo na cabeça. Coisa corriqueira que a gente faz durante o dia. Nem lembra que entrou no chuveiro para tomar banho, de tão automático que tá a coisa, né? verdade. E para mim aquilo era fantástico, era melhor do que qualquer cachoeira que eu já tivesse visitado numa chapada, tá ali embaixo daquele chuveiro e tomar aquela água na cabeça. Então são coisas que você só vai entender o significado e só vai apreciar depois de uma privação muito rígida de tudo isso, né? Então as coisas vão se apresentando com significado diferente. Você vai dando importância a pessoas que você não dava tanta, vai descobrindo novos sentimentos, novas relações, e a vida vai ganhando outro sentido de fato. E hoje eu quero continuar vivo e viver aí uns 120 anos, no mínimo, para mim Isso está aí. satisfatório. Maravilha, Levi, porque assim é aquilo, né? A forma como a gente vive e interpreta o momento. Claro que a gente não vai diminuir, né, uma dificuldade, um desafio que se apresente. Esse momento da humanidade é um momento desafiador, um momento de crise, mas assim, né, o seu exemplo acho que traz um pouco disso, né? A forma como cada um vai enfrentar o que a vida está trazendo para a gente, né? E como a gente vai lidar com esse desafio existencial, né? Então, assim, acho que é fantástico você trazer isso, porque mostra uma mudança de perspectiva, né? E assim, eu estava vendo uma postagem sua muito interessante, né? Sim.
sobre um mergulho também que você fez no Porto da Barra com uma turma, né? Não sei se foi no Porto da Barra, né? Que Foi numa experiência. praia aqui perto. Foi na praia perto? Ah, que legal, que bacana, né? Ter essa sensibilidade das pessoas já, pelo menos, se desenvolvendo, né? Eu tenho uns amigos bem dispostos que me levam para essas aventuras. Outro dia eu fui para Chapada, Olha, me levaram para fazer trilha, cachoeira, tudo na cadeira de rodas. Eu disse que eu vou botar a amizade deles à prova, que eu estou querendo ir para Machu Picchu ainda. Vai olha, precisar de uma galera forte para carregar cadeira, ladeira acima lá, né? que Outro momento fantástico. importante também foi quando eu decidi voltar a estudar, quando eu voltei para a Sim, faculdade. Às vezes as pessoas perguntam como a psicologia chegou na minha vida, né? sim. E não foi assim por um sentimento altruísta de que eu tinha condições de cuidar das pessoas e que aquela era a minha vocação, não foi bem por aí. Eu sentia que eu estava num momento que eu precisava de uma ocupação mental, seja ela qual fosse, e estudar podia ser uma alternativa porque eu tinha que aprender uma profissão também, porque a que eu tinha antes não ia ser possível mais praticar. Eu trabalhava em farmácia, eu vendia medicamentos, né? Costumo dizer que eu já vendi muitas drogas na vida, drogas lícitas. Então eu comecei a ver as matérias que eu tinha mais afinidade, os assuntos que eu gostava mais de ler, de conversar, de falar a respeito. E no curso de psicologia tinha muitos desses assuntos. Então eu disse, então vai ser por aqui. Aí no primeiro semestre eu não estava me encontrando muito, no segundo já foi mais ou menos. Do terceiro para frente, aí eu comecei a gostar e depois concluí que era por ali mesmo o caminho. E hoje assim eu não me vejo fazendo outra coisa. O que eu quero mesmo é me aprimorar, aprender mais, ser o melhor profissional que eu puder. E depois que saí da faculdade. Quando eu entrei na faculdade era bem difícil, porque primeiro eu tinha vergonha da minha condição. Eu tinha muita vergonha de sair de casa, de me expor, a cadeira chama atenção, as pessoas olham mesmo, é inevitável. É uma coisa, uma cadeira que movimenta com uma pessoa, todo mundo olha. Isso me constrangia bastante no início. Até eu acho que me acostumar com isso foi uma das coisas mais difíceis. Às vezes na faculdade eu ia atravessar um corredor assim, cheio de estudantes, aquela algazarra, aquele barulho. E quando eu ia passando de cadeira, todo mundo ficava em silêncio, né? Ficava olhando aquela. E era constrangedor. Parecia até uma Sim. reverência. Eita, tá vindo alguém importante aí. Quando eu entrava na sala de aula e todo mundo ficava em silêncio. Mas depois eu comecei a usar isso a meu favor também. Eu via que quando eu Opa, falava, todo mundo se calava. Eu disse, olha só, quando eu falo, todo mundo presta atenção. Então, isso é interessante, que aí a atenção das pessoas eu já tenho. Então, eu vou aproveitar essa atenção para falar alguma coisa, para fazer alguma coisa, para vender o livro, por exemplo, né? E vem dando certo, estou aproveitando isso. E às vezes explicar para as pessoas também como lidar sim. com o deficiente, ensinar para as pessoas como elas podem, né, auxiliar. E às vezes funciona muito bem. No início eu só ia para a faculdade com meu irmão que me levava, só ia com alguém da família, porque eu achava que só ele sabia montar a cadeira, só ele ia saber me tirar do carro, me botar, me tirar. Mas depois, com o tempo, os colegas quem vinha me buscar em casa, quem me levava para os estágios, né? Mas eu explicava, ensinava como é que funcionava, e eu fui vendo que as pessoas tinham prazer em auxiliar também, né? Bastava que eu me permitisse isso, explicasse mais ou menos. E até hoje, eu tinha um grupo de amigos que eles se revezavam quem ia me buscar na faculdade. Quem ia me levar, quem ia me buscar, quem... Chegamos a fazer isso e funcionou muito bem durante um bom tempo. E está sendo bem proveitoso, foi proveitoso, né? E ainda bem que eu tive coragem para nesse início. Eu me preocupava com coisas que depois se tornavam irrelevantes. Onde é que eu vou parar o carro? Como é que eu vou estacionar? Quem vai me ajudar? Como é que eu vou escrever? Como é que eu vou fazer prova? E tudo isso se tornou menor e se resolvia no dia a dia ali. Um colega fazia prova oral, contava com a compreensão dos professores, da própria instituição, né? E tudo ia se resolvendo. Às vezes eu me preocupava com coisas pequenas que
dificultava a minha vida, mas depois se resolvia com facilidade. Eu fui aprendendo também a considerar que coisas boas acontecem, e surpresas boas são bem-vindas e acontecem também. É só pessoas vivendo e se permitirem. Sair de casa, porque dentro de casa nada Fantástico. acontece. Fantástico. E ao mesmo tempo uma predisposição interna, né? Você vê que quando você se predispôs a vencer aquela barreira construída ali pela baixa autoestima, pela timidez, também você acessou um lado que as pessoas também não conseguiam acessar, né? Como é importante essa conexão, né? Que você fez inicialmente com sua família, né? Eu me recordo, né, da sua entrevista, do relato que você faz. Sua família foi fundamental, não é, Levi, para ajudar a Também transitar tem esse isso, né? processo? Eu contei com todo apoio, e ainda conto até hoje, da minha família, dos meus irmãos. Meus pais já não eram vivos na época, eu morava com meus irmãos, e alguns deles mudaram totalmente a rotina para poder me acompanhar. Quando eu vim aqui para a Bahia, eu vim por conta da reabilitação mesmo, do Hospital Sara Kubitschek, que lá na Paraíba não tinha, né, lá onde eu morava. E tinha duas opções, era aqui na Bahia ou Brasília. E o hospital Sim, daqui da Bahia me chamou primeiro. Então eu ficava vindo, voltando, e ficou inviável essa ida e vinda. Acabei ficando aqui, morando aqui, e eles vieram também. Aí eu comecei fantástico. a estudar, eles também, e começamos a ter raízes por aqui, e já faz aí 13 anos que estamos aqui, e estou gostando. Acho que eu vou ficar por aqui um bom tempo ainda, né? Pois é, e dentre os irmãos do Levi tem a irmã Flávia Venceslau, que eu acho que muita gente conhece, é cantora, né, de tão belas canções. Ela fez alguma canção para você, Levi? Tem alguma letra que seja específica? Ah, tem sim, tem uma tem algumas, mas tem uma que eu tô lembrado agora, que é uma canção que fala sobre um passarinho. Eu até no livro mais recente eu até contei essa história, Ah, porque um antes do novo acidente, olhar. isso, é esse aí, essa Esse aqui. história está nesse livro. Antes do acidente tinha um passarinho que fez um ninho na minha varanda, no buraco onde fica o bocal da luz. Não tinha lâmpada e ele fez um ninho lá. E 4 horas da manhã ele começava a fazer barulho. E eu precisava sair cedo para trabalhar e tal. Teve um dia que eu fui lá e expulsei o passarinho. Peguei uma vassoura, mexi lá e mandei ele embora. Só que depois de um tempo ele voltou e fez um ninho de novo. Só que eu já tinha acontecido o acidente, eu estava acamado. Não tinha como sair para ir lá expulsar o passarinho novamente. E aí ela escreveu essa poesia a respeito falando do passarinho, não contando que eu tinha expulsado o passarinho, né? Mas louvando a beleza e o canto dos pássaros, eram bem que ver na época. E que finalmente eles podiam ficar em paz, que eu não ia mais poder me levantar para ir lá expulsá-los. A perseverança do passarinho, né, de trazer de É, ele volta, né? Mas venceu. A natureza ah, sempre vence. que fantástico, né? Que fantástico ver assim como a gente tem talentos dentro de nós, né, que a gente pode desenvolver. Você vê que toda a sua história você traz à tona um escritor, um psicólogo, um palestrante, né, e uma condição de vida que talvez você nem imaginasse, né, antes do acidente, de tantas coisas que você vivencia por uma atitude, né? Eu acho que sim, a gente botou o título, né, um sentido para viver. Depende muito de uma atitude, não é, Levi? De como a gente encare tudo que a vida traz, dos desafios que ela apresenta, que para alguns são maiores, para outros podem parecer menores, mas que sempre tem a intensidade e o tamanho também que a gente dá para eles. É Né? verdade. Em alguma medida todo mundo sofre, né? O sofrimento é inevitável. Sim, Mas o que a gente faz perante esse sofrimento, a nossa postura, a nossa atitude, é que vai fazer a diferença, né? Eu conheço muitos colegas tetraplégicos também que, infelizmente, demora mais tempo para uhum, se reabilitar, para se encontrar.
para entender que pode viver nessa condição. Uhum. E logo no início eu precisei de um suporte, eu precisei de terapia, eu usei medicação também Sim. antidepressiva durante um tempo, porque eu já tinha condições clínicas, condições físicas, de retomar algumas atividades, mas eu não conseguia, não, não tinha ânimo, não tinha vontade, não tinha. Então, a medicação e a terapia foi um suporte necessário durante um tempo, né? Tipo uma bengala, uma muleta, alguma coisa para dar alavancar o momento inicial, poder desembaçar o vidro, para poder olhar o para-brisa e ver a estrada. Então, Uhum. é preciso, sim, às vezes, recorrer à medicação, a psiquiatra, antidepressivo. Durante um tempo eu fiz uso, né? Mas teve um momento também, que foi um momento bem radical. Eu não recomendo que ninguém faça isso. Sim. E um irmão meu chegou para mim e falou o seguinte: Olha, Levi, você já tem assim uma condição de decidir fazer alguma coisa com a sua vida, porque a gente vai continuar te dando suporte aqui, material, logístico, casa, comida, abrigo, tudo certo, medicação. Mas você vai ter que decidir por fazer alguma coisa com a sua vida. Ou ficar aí nessa cama, ficar aí nessa condição, sujeito a agravar seu quadro por doenças oportunas. E outra coisa, a partir de agora eu não vou te dar mais, eu vou diminuir sua medicação, vou tirar quase tudo, e não vou te dar mais remédio para dormir, não vou te dar mais o antidepressivo. E hoje eu até agradeço por ele ter feito isso, mas Que eu não o coisa. recomendo, não é uma prática saudável. É temeroso, tem que ter cuidado. Mas ele tirou mesmo minha medicação, porque ele disse que eu estava usando por tempo demais e estava ficando. Não tinha mais autonomia nenhuma, nem os meus horários de medicamento eu sabia mais quais eram, o que, é que Uhum. precisava tomar. Estava totalmente dependente de outras pessoas. E ele fez isso mesmo, não me deu mais medicação. Primeiro dia eu não dormi, no segundo eu não dormi. Aí no terceiro eu já dormi espontaneamente, sem, e realmente foi um choque de realidade. E eu vi que eu estava usando além da conta e que eu estava, de certa forma, me escondendo ali atrás, usando de subterfúgio para não assumir o protagonismo da minha Sim. vida. Que era ruim, que era difícil, mas eu tinha suporte, eu tinha auxílio e eu podia, assim como vejo que caminho. Até eu penso que eu demorei bastante a acordar, tomar um tudo. Mas cada um tem seu tempo também. E foi difícil, mas aqui chegamos e temos uma estrada pela frente. Poxa. Então a gente agradece ao seu irmão por ter feito isso, para que você hoje pudesse trazer, possa trazer essa história, Levi. Tem gente perguntando aqui, Levi, como é que faz para adquirir os seus livros, né? Tem na conta do Levi, né, no perfil dele do Instagram, tem como adquirir, mas Tem, pode passar a dica aí, Levi, para a gente, como é que faz para adquirir tem na seus minha livros. bio, se clicar lá, vai ter o link para os livros na versão digital. Quem quiser Certo. o livro físico, pode me contactar no Instagram mesmo, WhatsApp, Uhum. e eu envio por correio. Mas lá é na Hotmart. Ele está disponível a versão digital. Quem quiser o livro físico, é só entrar em contato que eu também posso Que enviar. que fantástico, né? Mas Levi vai ter compromisso hoje, não é isso, Levi? Daqui a pouco tem um outro compromisso. Isso, às Nosso, 21h, inclusive, eu no- tenho um pois atendimento é, agora às 21h. nosso tempo está correndo aqui. Então, Levi, deixa uma mensagem final aí, né? Agradecendo o seu tempo aí, né? Mas pode falar alguma coisa aí que venha do seu coração para a turma que está acompanhando a gente aqui. Olha, a mensagem final é que a crise e os momentos de dificuldade pode ser uma oportunidade para a gente refletir, para a gente descobrir até novos talentos mesmo. Eu não sabia que eu sabia escrever. E foi num momento extremamente difícil que eu escrevi um livro que modificou a minha vida em alguma medida, que eu passei a interagir mais com pessoas,
eu viajei para divulgar esse livro, eu conheci outras cidades, eu tive outras oportunidades, eu comecei a dar palestra, e de um momento extremamente difícil, onde praticamente foi um grito até de desespero em certo momento, botar aquilo tudo para fora. Eu não sabia que eu sabia escrever, né? Teve o segundo livro, já estou escrevendo o terceiro. Então, é examinar o momento crítico, a crise, pode ser uma oportunidade para a gente se reinventar, se transformar, descobrir novas oportunidades. Eu sei que é ruim, que é difícil, que às vezes a gente não vê saída, mas se parar, examinar, pensar, pode ver que o bicho não é tão grande e que a gente pode sim dar conta. Pois é, meu querido, muito obrigado por estar aqui de novo com a gente. Eu estava falando que você vai estar no nosso documentário sobre a depressão. A gente está em fase de edição, né? Pretende lançar no próximo ano. Né? E um grande abraço, espero que a gente possa se encontrar novamente aí depois dessa pandemia, né? Nos rever e continuar o nosso bate-papo em outros momentos. Querido, muito obrigado, tá bom? Por esse tempo precioso seu e por essa mensagem tão bonita de hoje. Eu agradeço o convite, e inclusive o livro que você me deu, também gostei bastante. A sua Opa, reflexão sobre a sombra e a luz também é bem profunda. Ali. Cabe um exame, obrigado, querido. cabe um exame bem minucioso. Obrigado, querido. Então, até a próxima. Gente, muito Até obrigado mais, aí quem Cláudio. nos acompanhou. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.